Eu queria ler um texto que foi mandado ontem para mim e para, claro, vários amigos que ele tem aqui em Natal, do publicitário Henrique Robledo, torcedor do Maradona, fã do Maradona, e ele mandou esse texto, Cidadino. Veja que legal. Aos meus amigos brasileiros, ontem, aos 60 anos de idade, faleceu Diego Armando Maradona, o melhor jogador de futebol de toda a história. Claro, quando um brasileiro escuta esta frase, fica de cabelo em pé e imediatamente começa a retaliação. Pelé foi melhor. Ronaldo jogava muito mais. Não amarra a chuteira de Romário. Esse Maradona era um drogado. E por aí vai. Meus queridos hermanos, não adianta. Os brasileiros não compreendem o que um Maradona significa para um argentino. Vocês têm pelo menos 10 Maradonas nas suas filas, todos famosos por ser os melhores jogadores de bola do mundo. E só. Para nós, Maradona não é um jogador de futebol e só. Maradona é a paixão por uma camiseta, é abnegação ao seu time, às suas cores. Para nós, Maradona é o mais bonito gol já feito numa Copa do Mundo, justamente contra o time do país que acabávamos de perder uma guerra 4 anos antes. Ele faz referência aqui, Robledo, à Guerra das Malvinas, entre Argentina e Estados Unidos, onde mais de 1.000 pessoas morreram nessa guerra, as Ilhas Falklands. Continua Robledo. Para nós, Maradona é aquele que, sem precisar, entra para jogar infiltrado, a risco de se lesionar permanentemente, só pelo orgulho que tem pelo seu time. É aquele que os dois times rivais batem palmas quando ele entra em campo. Para mim, Maradona sou eu, meu pai, meu irmão, ajoelhados no chão e com os braços em alto olhando para uma TV e gritando gol com lágrimas de emoção nos olhos. Para nós, o Diego não era um jogador de futebol, era um artista. E assim como ninguém liga se John Lennon usava drogas ou Jim Morrison morreu de overdose, nós não ligamos se o Maradona era viciado, bocão, irreverente, de pouca educação ou cheio de defeitos. Para nós, Maradona é uma marca registrada única, insubstituível e talvez insuperável. Assim como o tango, as medialunas e o bife de chorizo, para poder saborear Maradona é condição inegociável ser argentino. Henrique Robledo, portenho, natalense e apaixonado pelo Brasil. Quando ele mandou esse texto ontem, né, deu para sentir a alma dos argentinos, o sentimento dos argentinos nesse momento. Os argentinos ontem que foram para a rua, em vários locais do país, no estádio do Boca, tem um estádio lá que é o estádio do Argentino Júnior, que foi o primeiro time dele, que tem o nome de Diego Maradona, e foi também para a Avenida 9 de Julho, que é a principal avenida do centro de Buenos Aires. Pois é, e esse texto aí do Robledo, eu parabenizo, inclusive, ele realmente traduz muito claramente. Nós, brasileiros, jamais vamos entender este nível de idolatria que existe por Maradona, e aí a gente tem que dizer isso e falar dar algumas informações, colocar algumas coisas que podem soar como arrogantes, mas não são fatos. A Argentina teve 3, que eu me lembro, não pode me corrigir aí, teve 3 grandes jogadores que se destacaram fortemente no futebol. O Di Stéfano, né, primeiro, depois o Maradona e o Messi. Exato. Di Stéfano e Messi são muito bons e tal, mas jamais alcançaram o nível de idolatria, até porque nenhum dos dois também ganhou uma Copa do Mundo praticamente sozinho,
como Maradona ganhou para a Argentina. E aí você falou, um pouquinho antes, você também falou da questão de ser um cara, a frase do Falcão, né? Isso. Que ele foi um semideus, que ele foi um deus no campo e muito humano fora dele. E aí eu vou lembrar aqui o título do Globo para a matéria de Maradona hoje, que para mim é fantástico também, diz assim: o mais humano dos deuses. Quem está na ponta da linha e participa dessa conversa especial sobre Diego Armando Maradona é o publicitário Henrique Robledo. Bom dia, Robledo. Alô? Henrique Robledo, bom dia. Em primeiro lugar, eu queria lhe dar parabéns pelo texto que, inclusive, você me deu a permissão para ler no início aqui do programa. E eu queria lhe perguntar o que é que representa Maradona para o povo argentino. Bom, Diógenes, você sabe que sempre tem essa famosa rivalidade, Brasil-Argentina, e essa discussão. E eu escrevi ontem um texto, porque muitos amigos me ligaram, né? Alguns dando risada e outros dando os pésames, né? Pela morte de Maradona. E eu queria explicar, assim, a ideia do texto meu foi tentar explicar para o povo brasileiro o que o Maradona significa para um argentino. E a ideia um pouco é essa que eu coloquei no texto, né? Para nós, Maradona vai além do futebol. Maradona é mais que um jogador de futebol. Temos muitos jogadores de futebol e temos muitos menos grandes jogadores como que o Brasil, né? Mas para nós, Maradona é uma representação do patriotismo levado para uma camiseta. Maradona foi talvez um dos últimos jogadores que jogavam pela camiseta. Hoje o futebol é muito mais profissional. Eu acho que é muito mais difícil também, né? Você jogar no estilo... Tem aquela coisa, aí você vê os jogos de Pelé, o jogo de Maradona. O futebol foi evoluindo para um jogo altamente profissional, altamente competitivo. E talvez já na época de Maradona era competitivo, mas ainda tinha um pouco daquela coisa de você defender a sua camiseta, de você defender as suas cores, que hoje é cada vez menos, né? O jogador profissional, ele defende a sua carreira. E Maradona, no caso da Argentina, ele defendeu muito a camiseta. Ele botou o jogo nas costas, ele entrou para jogar infiltrado, quase os médicos diziam não jogue, e ele disse eu vou jogar. Ele tinha essa paixão pelo esporte. E também não foi uma pessoa leve. Maradona foi uma pessoa muito intensa em tudo que ele fazia. Então ele tomou, aí depois, né, do seu sucesso como jogador, ele tomou sempre posições políticas bem específicas, bem acertadas. Ele sempre foi uma pessoa polêmica. E essa intensidade levou a que ele entrasse no carinho, assim, no coração daqueles argentinos que tiveram a honra de ver ele jogar, né? E aí eu lhe pergunto, Robledo, você chegou a assistir algum jogo do Maradona em campo? Assisti, Diógenes. Eu sou torcedor do Independiente e uma vez quando o Maradona foi jogar para Newell's Old Boys, o jogo inaugural da volta de Maradona, depois daquele problema da Copa, que ele ficou fora do futebol, penalizado, ele volta. E vem um jogo de Newell's Old Boys Independiente. Foi o jogo inaugural e eu fui para o estádio e vi Maradona jogar. A única coisa que eu vou te contar, assim, como anedótica, que talvez a pessoa que não conhece Maradona não vê, né? Essa coisa que você tem antes do pré-jogo, né? Então, quando o jogo começa, aí as duas torcidas, tanto a de Newell's como a de Independente, gritando o nome dele e aplaudindo, uma coisa única, né? Também para um jogador de futebol. Um pouco parecido com o que aconteceu na Copa do Mundo, Argentina e Itália, jogando em Nápoles, o torcedor do Nápoles, boa parte do estádio, torcendo por Maradona contra a seleção da Itália, né? Contra o próprio time. Então Maradona tinha isso, assim, você viu ontem o River Plate fez uma homenagem, aí tinha os caras do River chorando no estádio de Boca Juniors, né? E aí Maradona, numa dessas, quando o jogo começou, o pessoal jogava coisas naquela época no gramado, e aí caiu uma laranja, né? Ele está mandando ali perto, e aí ele pega essa laranja do chão com os pés e começa a fazer baixadinha, né? Com a laranja. Aí pronto, ele tinha essas coisas assim de que o povo gostava muito dele, dessa habilidade. Ele disse, porra, o cara está jogando
não precisava, né? E ele não fazia só para se mostrar, não, era a brincadeira dele mesmo, né? Robledo, ele vai ter um velório de chefe de Estado, né? Porque o velório dele vai acontecer na Casa Rosada. A última solenidade desse tipo que aconteceu foi o enterro de Nestor Kirchner, ex-presidente, e local de ex-presidente. Então, ele vai ter um tratamento de um chefe de Estado. É isso mesmo? Esse é o sentimento do povo da Argentina? Diógenes, ontem eu estava vendo fotos e vídeos da minha família, né? De Buenos Aires, que eles são de lá. E tem um vídeo, depois eu vou te encaminhar por WhatsApp para você ver. Eram 10 horas da noite e aí o povo argentino diz: às 10 horas vamos bater palma pro 10. Rapaz, tem um amigo meu que filma pela janela do prédio e você vê Buenos Aires toda inteira com os carros na rua e você escuta o barulho das pessoas batendo palma de todos os apartamentos, os lugares, o pessoal chorando. Foi pro obelisco, esqueceram o Covid. Esqueceu. Pois é. Amigo, eu tô vendo que você tá no trânsito, ainda bem que você parou o carro para conversar com a gente, lhe agradeço demais e mais uma vez lhe dar os parabéns pelo texto, belo texto que mostra a alma, o sentimento do argentino nesse momento de perda dessa grande figura. Obrigado, Robledo, por sua participação, boa sorte.